Olá, vamos apresentar sobre a arquitetura rococó francesa. O século XVIII, também conhecido como século das luzes, século da razão, foi um período marcado por grandes transformações culturais, influenciado pelos pensamentos iluministas dos filósofos e artistas da época, que eram baseados na insatisfação com o domínio da Igreja, como, por exemplo, o iluminismo, que buscava principalmente o pensamento racional em detrimento da fé. Nesse contexto, surgiu na França, também influenciado pelo pensamento racional da época, o Rococó. O movimento surge em Paris em meados de 1720 e 1780, como oposição ao estilo barroco, que antes predominava a Europa. O termo rococó deriva do francês rocaille, que em português, por aproximação, significa concha. Nesse novo estilo, predominavam o uso de cores claras, linhas curvas e formatos mais arredondados, além de ter grande destaque para o interior das edificações, com a decoração e mobiliário e considerado de fato um estilo elegante. Após a morte do atual governante centralizador e autoritário da França, Luís XIV, em 1715, a corte mudou-se de Versalhes para Paris, e lá, em contato com uma nova aristocracia, que era composta por pessoas com bom poder aquisitivo, mas não tinham nascido de fato ricos, financiaram os artistas, que começaram a produzir estatuetas de porcelana e quadros para enfeitar as residências desses novos aristocratas. Essas obras refletiam os valores da sociedade daquela época, que viviam em busca dos prazeres sensuais e felicidade. Os temas eram, principalmente, cenas eróticas da vida cortesã, festas galantes e mitologia. Luís XV foi o rei da França entre 1715 e 1774. Após a morte de seu bisavô Luís XIV, ele sucedeu o trono precocemente com apenas 5 anos de idade, mas assume definitivamente em 1723, quando alcança a maioridade. O estilo Luís XV surgiu a partir de 1730, época em que as mulheres começaram a ter voz e passaram a ser admiradas na sociedade. A beleza da mulher é representada através da leveza nas curvas dos móveis estilo Luís XV. Uma das principais mulheres a impulsionar essa crescente foi a Madame de Pompadour, amante do rei que incentivava a promover a produção artística da época. Com o tempo, o estilo Luís XV ganhou status e virou sinônimo de elegância e sofisticação, e passou a estar cada vez mais presentes nas decorações de interiores. As principais características da arquitetura rococó no exterior das edificações são menores proporções e normalmente edifícios com apenas 2 andares baixos, fachadas mais alinhadas e alisadas, pois são abolidos os elementos clássicos decorativos como colunas, frontões e esculturas. Mantiveram-se balaustradas, as cornichas e os entablamentos, e os ângulos retos foram suavizados por curvas. Telhados de 2 águas, portas e janelas maiores e com arcos de voltas perfeitas. A decoração exterior concentra-se nas portas e janelas, nas consolas, que é peça arquitetônica saliente que servia para colocar estatuetas, vasos e também chamadas de míssulas, e utilização de ferro forjado em grades para jardins, lagos, portas e varandas. Destacamos as principais características presentes no interior das edificações. O salão principal é o centro das dependências, à volta do qual há algumas salas secundárias e escadaria para o andar superior, onde ficam as divisões privadas dos donos da casa. As divisões são baixas, pequenas, independentes, arredondadas e com pavimento parquet, que são tacos de madeira, iluminadas pelas portas-janelas, pelos vários espelhos e pelos candeeiros ilustres. A decoração das divisões é feita com diferentes tipos de móveis, como cômodas, escrivanias, grandes relógios, poltronas, e em cima deles eram colocados bibelôs de prata e porcelana. O uso de materiais que pintados imitam mármores também são muito presentes. As paredes são cobertas de decoração com cores claras, misturando-se com o dourado e prateado das molduras das telas, tapeçarias, afrescos e relevos. E os cantos e limites das paredes desaparecem totalmente sob esta decoração imensa e pela utilização de sofitos, que são superfícies curvas que ligam o teto às paredes. Isso é tudo, pessoal.